Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar sobre a história da China. Quando você pensa na China, o que vem na sua cabeça? A muralha da China? Comunismo, poluição, industrialização. Vamos passar por diversos períodos da história deste importante país. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A China está há milênios como uma das principais civilizações do planeta. Arqueólogos encontraram vestígios do Homo erectus na China, datados de mais de 1 milhão de anos. Vamos dividir a história da China ao longo do vídeo em tópicos específicos e vamos começar com a pré-história e a antiguidade. Em 2100 a.C. teria surgido a primeira dinastia de reis chineses, a Xia, mas historiadores ainda discutem se ela realmente existiu de fato. A partir de cerca de 1600 a.C., a primeira dinastia de reis chineses foi confirmada, a Shang. Foi a mais longa de todas, teve mais de 30 reis e mudou de capital 6 vezes, sempre se alternando entre cidades do atual Nordeste chinês. A dinastia Zhou, originária do Vale do Rio Amarelo, ocupou o lugar dos Shang, introduzindo um princípio fundamental para o futuro Império Chinês, o Tianming, ou como queiram, o Mandato do Céu, conceito segundo o qual o céu abençoaria a autoridade de um líder justo, mas desaprovaria um líder tirano. Isso implicava que os reis não precisavam necessariamente ser de origem nobre. O poder seria dos que governassem melhor, e o céu providenciaria a queda do governante tirano. A partir de 800 a.C., o reinado dos Zhou fica descentralizado, fragmentado entre centenas de líderes militares locais. Surgem pelo país dezenas de movimentos filosóficos, conhecidos como as 100 escolas de pensamento. Durante este período foram fundadas também filosofias importantes como o taoísmo, o confucionismo e o legalismo. Até o final do século IV a.C., alguns dos estados criados neste movimento de fragmentação travavam guerras pela consolidação do poder. Até 256 a.C. ainda existia um rei Zhou, mas ele tinha apenas um papel simbólico. O rei de Qin consegue submeter os outros principais estados com quem disputava a hegemonia e proclama-se em 214 a.C. o primeiro imperador chinês, Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi era um seguidor da filosofia legalista, uma linha política mais pragmática, que não se ocupava de questões existenciais, mas pregava a força da lei como forma de controlar as pessoas. Shang Yang, fundador da filosofia, que viraria primeiro-ministro de Qin Shi Huangdi, defendia leis e punições para manter os cidadãos em ordem. Sob o comando do primeiro imperador, a China criou o serviço militar obrigatório e adotou uma série de padrões como tipos de escrita e larguras de eixo de carroças. E, para evitar que houvessem rebeliões, o imperador confiscou as armas dos cidadãos. Também sob seu comando, a rede de fortificações existente é unida contra invasões estrangeiras, formando o que ficou conhecido como a Primeira Muralha da China. No entanto, em 206 a.C., sobe o poder a dinastia Han, seguidora do confucionismo. Faz dela a filosofia oficial do Império até o seu fim no século XX. Durante o seu governo, estabeleceu-se a primeira rota de comércio com o Ocidente, conhecida como a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma antiga rota comercial usada por comerciantes e moradores das cidades que ligavam a Ásia ao Mediterrâneo. A história da Rota da Seda pode ser rastreada até a dinastia Han. O nome, Rota da Seda, surgiu devido à lucrativa indústria da seda, que exportava seda para todo o mundo. A Rota da Seda tinha aproximadamente 6.400 km de extensão e foi considerada um desenvolvimento importante, permitindo que a indústria da seda prosperasse.
No entanto, disputas internas e invasões levaram ao fim da dinastia Han em 220 d.C. E logo após houve um longo período de fragmentação e lutas por reunificação. A dinastia Sui reunifica o império e, a exemplo da dinastia Qin, entra em colapso por esgotar os recursos econômicos do Estado. Em 618, o imperador Gaozu funda a dinastia Tang. O budismo, agora predominante entre os chineses, é adotado pela família real chinesa. Após um longo período de prosperidade cultural e econômica, o Império Chinês entra em decadência e enfrenta uma série de rebeliões. Em 881, rebeldes liderados por Wang Shao capturam a capital Chang'an. Um novo período de desunião e instabilidade seguiria, até o surgimento da dinastia Song, que, no entanto, não controla todo o território chinês. A dinastia Khitan Liao domina a Manchúria e parte da Mongólia. Nesta época desenvolve-se a primeira marinha permanente da China e é introduzido o uso bélico da pólvora. E logo após, os mongóis invadem e conquistam toda a China, fundando a dinastia Yuan, de 1271 a 1368. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, governa o país de Pequim. Os chineses, no entanto, rejeitam o governo estrangeiro e se rebelam em 1368, e neste período é instalada a dinastia Ming, marcada pela urbanização e pelo crescimento da indústria manufatureira, de produtos como a seda, papel e porcelana. O exército e a marinha chinês crescem muito. As tropas terrestres excedem a 1 milhão de homens. A frota naval ganha grandes veleiros. Durante esta dinastia também, grande parte da Grande Muralha da China foi reformulada, ganhando torres e canhões. Entre os anos 1616 e 1644, os manchus invadem o império pelo norte e conquistam, instalando a dinastia Qing, entre os anos de 1644 até 1911. Diante de um grande número de viciados chineses em ópio e do efeito prejudicial que a droga tinha sobre a balança comercial, o governo tentou proibir os ingleses de importar ópio. O Reino Unido e outras potências, como Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e Japão, forçaram a China a abrir o seu mercado e a conceder privilégios comerciais às suas companhias. A China era muito instável e vivia enfraquecida por rebeliões e guerras. A monarquia assim é derrubada por um levante militar iniciado em outubro de 1911. O primeiro presidente da nova República Chinesa, Sun Yat-sen, é obrigado a entregar o poder a Yuan Shikai, ex-primeiro-ministro durante a época imperial. Ele tentou autoproclamar-se como imperador, mas sofreu oposição e abdicou. O poder passou a ser dividido por líderes militares regionais, até que, liderado por Chiang Kai-shek, o Kuomintang, Partido Nacionalista, consegue unificar o país em 1928, subjugando assim os líderes regionais. No entanto, em 1937, a China é invadida pelo Japão, e o Japão só sai da China em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial. A ocupação japonesa em regiões chinesas foi terrível, e um episódio chama a atenção pela brutalidade vil. Este episódio é o massacre de Nanquim, que aconteceu entre 13 de dezembro de 1937 a fevereiro de 1938. Centenas de milhares de civis e soldados chineses foram submetidos a torturas, estupros e mortes violentas pelo exército imperial japonês. Estima-se que 20 mil mulheres teriam sido feitas de escravas sexuais, ao ponto de a ação também ser chamada de o grande estupro de Nanquim. Fizemos um vídeo específico sobre este crime de guerra japonês. Neste vídeo falamos também sobre os ressentimentos e as posições chinesas e japonesas sobre o ocorrido. Não deixem de conferir, o link está na descrição do vídeo. Entre 1945 e 1949, Chiang Kai-shek falha em derrotar os comunistas organizados
sob a liderança de Mao Tse-tung. Em 1949, o Partido Comunista havia ocupado a maior parte do país. Os nacionalistas se refugiam então na ilha de Taiwan, ilha que a China reivindica até os dias atuais como sendo sua, e classifica Taiwan como sendo, abre aspas, uma província rebelde, e ameaça com frequência invadir a ilha e tomar o controle. No entanto, Taiwan tem acordos militares com os Estados Unidos, e isso funciona como um meio de dissuasão para que os chineses não invadam a ilha. Sob o comando do ditador Mao Tse-tung, a China passa por reformas comunistas. A tentativa de industrializar o país por meio do, abre aspas, grande salto adiante, programa adotado entre 1958 e 1960, fez milhões de chineses morrerem de fome. Enfraquecido pelo fracasso do grande salto adiante, Mao lança em 1966 a sua Revolução Cultural, campanha para livrar a China da, abre aspas, burguesia liberal. Mao Tse-tung perseguiu ferozmente seus opositores e durante seu governo as suas ações teriam resultado na morte de 40 milhões a 70 milhões de chineses. Neste período também houve desgaste das relações entre China e União Soviética, por desavenças ideológicas, por questões territoriais, e ainda por cima a China ficou isolada geopoliticamente num mundo polarizado entre americanos e soviéticos. Mao Tse-tung morreu em 1976, aos 82 anos de idade em Pequim. Houve após a sua morte uma disputa pelo poder e Deng Xiaoping tornou-se o novo líder chinês. Na década de 1980, Deng Xiaoping criou as zonas econômicas especiais, retrocedeu no processo de coletivização da produção agrícola e descentralizou a produção industrial. Deng decidiu promover a adoção do capitalismo na economia, mantendo a centralização comunista na política. E isso seria fundamental para o gigantesco crescimento econômico que a China teve nas primeiras décadas do século XXI. Em 1989, estudantes e trabalhadores protestam na Praça da Paz Celestial em Pequim por reformas democráticas e são duramente reprimidos. As forças do governo encurralaram os manifestantes com armas e tanques, provocando assim um grande número de mortes. Pode-se dizer uma verdadeira chacina. As vítimas do massacre podem ter chegado a milhares. Não se sabe exatamente o número de mortos e feridos. Embora o governo chinês tenha reconhecido oficialmente a morte de, abre aspas, apenas poucas centenas de pessoas, os sobreviventes foram perseguidos e presos, e até hoje o tema é proibido na sociedade chinesa. Após a repressão na Praça da Paz Celestial, Deng Xiaoping inicia a passagem de poder a Jiang Zemin. Jiang Zemin deu continuidade às reformas econômicas e enfrentou no início de seu mandato altas taxas de desemprego devido à desativação de companhias estatais. No entanto, a economia do país cresceu rapidamente e a China recebeu de volta neste período a colônia britânica de Hong Kong em 1997 e a colônia portuguesa de Macau em 1999. No final do primeiro ano do novo milênio, em 2001, em 11 de dezembro, a China tornou-se oficialmente membro da Organização Mundial do Comércio, confirmando assim a nova postura de Estado. Em 2001, a China ganhou também o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2008 na cidade de Pequim. E os Jogos foram um grande sucesso e mostraram ao mundo uma nova China desenvolvida. Hu Jintao assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista em 2002. No mesmo ano, começavam a se multiplicar os casos de SARS, que levariam a uma crise na área da saúde em 2003. No entanto, em maio de 2008, a China enfrentou um terrível terremoto que causou grande destruição na província de Sichuan, matando cerca de 70 mil pessoas. Em março de 2013, por meio de uma confirmação pelo Congresso Nacional Popular,
a República Popular da China ganhou um novo presidente, Xi Jinping, que aliás é o atual mandatário chinês. Em pouco tempo, Xi iniciou uma nova era de nacionalismo e expansionismo em sua gigante nação. A China encerrou as 2 primeiras décadas do século XXI, confirmando todas as previsões sobre a sua transformação em superpotência, tanto em questões geopolíticas, comerciais, militares e econômicas. A tendência autocrática e centralizadora do líder chinês Xi Jinping foi confirmada quando ele foi eleito em 2003 para um 3º mandato, o que não acontecia desde os tempos de Mao Tse-tung. Os chineses, como podemos ver ao longo deste vídeo, são um povo antigo e milenar, que coexistiram, para vocês terem uma ideia, com o Império Romano. Óbvio que a China passou por inúmeras transformações, quanto territoriais, quanto políticas e sociais. Houveram guerras civis que devastaram a economia chinesa. Houve também a terrível invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, que por muitas vezes é relegada ao segundo plano quando falamos sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E é muito comum a gente se focar nas atrocidades nazistas contra judeus e focar nas ações no teatro de operações europeu. A China, de longe, foi o país que teve a maior baixa entre os civis durante a guerra, com números próximos aos terríveis 16 milhões. Ao todo, incluindo também as baixas militares, a China teve um total de aproximadamente 20 milhões de mortos, sendo o segundo país que teve mais mortos totais durante a guerra, só perdendo para os soviéticos. Em 2020, na cidade chinesa de Wuhan, foram registrados os primeiros casos da Covid-19, que rapidamente se espalhou pelo mundo, se convertendo numa gigantesca pandemia, que culminou com milhões de mortos mundo afora. O governo chinês foi acusado principalmente pelos Estados Unidos e pelo seu então presidente Donald Trump de esconder informações sobre o vírus e suas origens, e a China obviamente se defendeu dessas acusações. A China também é acusada por países ocidentais de perseguirem os uigures, uma minoria muçulmana, e colocá-los em campos de detenção na região noroeste de Xinjiang. A China é acusada de violações de direitos humanos contra esta minoria, com alegações de tortura, trabalhos forçados e abusos sexuais, segundo esta reportagem da BBC de 2021, que o link estará na descrição para vocês confirmarem. O país obviamente negou as acusações de abuso, alegando que os campos são instalações de, abre aspas, educação, usadas para combater o terrorismo. A China é um país hoje industrializado com um sistema econômico chamado por alguns de capitalismo de Estado, controlado a punho de ferro pelo Partido Comunista em níveis sociais. A China é o segundo país mais populoso do mundo, superado recentemente pela Índia. A China também é o maior parceiro comercial do Brasil, com cerca de 31% das nossas exportações e 21% das nossas importações. Temos em nossas grandes cidades uma enorme comunidade chinesa que cresce a cada ano. Os chineses são um povo inventivo, trabalhador e empreendedor, e tiveram que desenvolver isto ao longo da história para sobreviver aos desastres naturais, às muitas políticas fracassadas de Estado, às guerras civis e às invasões estrangeiras, em especial a japonesa. Os chineses têm muito do que se orgulhar da sua história. Por exemplo, foram os inventores da pólvora durante a dinastia Tang no início do século IX. Mas só na dinastia Song, no século XI, esta descoberta foi documentada com a primeira fórmula registrada. Quem nunca ouviu falar também da Grande Muralha da China, que foi construída pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, para proteger o país dos invasores do norte. O muro de 5.500 milhas de comprimento foi construído por escravos, criminosos e camponeses. Estima-se que milhões de pessoas trabalharam para construir a Grande Muralha durante um período de 1000 anos. A maior parte da Grande Muralha que podemos ver hoje foi construída durante a dinastia Ming. A porcelana também é uma invenção chinesa,
durante a dinastia Shang. Foi aperfeiçoada durante a dinastia Tang e exportada para o Oriente Médio. Durante a dinastia Song, a fabricação de porcelana tornou-se altamente organizada e atingiu novos patamares. Na época da dinastia Ming, a porcelana estava sendo exportada para a Europa, África e Ásia através da conhecida Rota da Seda. Eu poderia aqui citar várias outras coisas maravilhosas que a China trouxe para o mundo, mas como todo país, a China tem na sua história momentos controversos e decisões polêmicas e desastradas de seus governantes, que impactam e impactaram diretamente na vida de seus habitantes, e claro também na visão e na opinião pública fora das fronteiras de seu país. Mas é inegável a importância e a relevância que a China tem no cenário mundial atual, e esta relevância se manterá, creio eu, por muitos e muitos anos. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.